Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Clubão. Vamos falar agora de Premier League, Campeonato Inglês. Vamos trazer a nossa tier list, nosso power ranking dessa competição, que é uma das maiores. Se você gosta de trabalhar ela, já comenta aqui embaixo e certamente você vai ter muita informação aqui que a gente vai trazer, tanto eu quanto o Stefano, para a gente falar das 20 equipes, de todas elas, do Campeonato Inglês e elencá-las aqui, quem que vai brigar pelo título, quem que vai brigar por Champions, quem que vai brigar contra o rebaixamento, enfim, tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vindo, Stefano, a mais um vídeo nessa nova série que a gente tá trazendo, né, velho? Fala, Gabica, fala pessoal. Premier League acho que é o campeonato que o pessoal mais gosta, né? E esse vai ser um programa importante que teve muita mudança, né, em relação à temporada passada. E dizer também pro pessoal que a gente já soltou aqui no canal La Liga, Ligue 1 e Série A, né? Então é só acessar aí aqui o canal. Depois a gente vai deixar os cards, as telas aqui finais para vocês poderem assistir, para já chegar, ó, ser redondinho, 100% preparado para a nova temporada e não dar aquele vacilo que a gente já deu os alertas aqui, né, Gabica? Exatamente, perfeito. E aí, que vocês estão vendo aqui um QR Code aqui na tela, vai ficar o tempo todo por aqui. Esse QR Code leva para o nosso Telegram gratuito, tá? Por isso está escrito grupo grátis ali, tá? E lá você tem grupo de trade esportivo, uma comunidade onde a gente fala sobre os jogos, fala sobre as estratégias, tá cada vez maior por lá. Grupo também para a galera que quer falar das apostas esportivas que está fazendo, comentar um pouquinho sobre os jogos, além, claro, né, dos grupos que o Stefano comanda por lá, que o Stefano, cara, tá mandando muito bem ali, né, tem grupo de mercados alternativos, a gente também envia super odds para quem quer aproveitar as melhores oportunidades, notícias das apostas esportivas, cara, grupo extremamente completo, só você clicar no QR Code ou o link na descrição, comentário fixado, caso você não consiga ir pelo QR Code. Lembrando, vídeo aqui é oferecimento da Betfair, o link também vai estar aqui na descrição e o Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, certo, Stefanoso? Certo, todos os recados dados, né? Exatamente, então bora tacar pau na nossa tier list que já está aí na tela para vocês, como eu sempre faço, né, dou aquela passada aqui para quem não está habituado, né, mas aqui são 7 categorias. A primeira é briga pelo título, aí é muito fácil de entender. Quem briga por Champions League, quem briga por Europa e Conference League, ou seja, um pouco mais abaixo. Quem é aquelas equipes meio de tabela, sabe? Surpresas positivas, aquelas equipes que às vezes a gente não espera nada, pode entregar tudo segundo a nossa visão. Surpresas negativas, aquela equipe que às vezes você quer, que entrega muito, né? Espera que entrega muito e ela não entrega nada. E a briga contra o rebaixamento, que são os postulantes, né? Os virtuais rebaixados segundo a nossa visão. Beleza? E aí a gente já vai começar com um time grande aqui, meu amigo. O Arsenal, que finalmente, né, venceu a Premier League depois de muito tempo. Cara, eu vou ser bem sincero, eu torci bastante tempo, até porque é chata essa questão de hegemonia, né? E a Premier League ali, o Guardiola tava atrapalhando um pouco, né? Essa questão de dividir os títulos, né? E agora, finalmente, né? O Arsenal, com muita justiça, conseguiu vencer. Mas para essa temporada, Stefano, você acha que a visão é a mesma? Novamente entra para brigar pelo título? Como é que é? Ah, com certeza, cara. Além do Arsenal, assim, ter sido campeão inglês, e aí o que você falou do Guardiola vale também, por exemplo, pro Liverpool, né? Que quando tinha o Klopp, tinha um timaço, mas acabava sempre esbarrando nessa consistência, né, do City. Mas o Arsenal chega para mim muito forte, se reforçou bem, eu gostei da janela, né? Trouxe o Bruno Guimarães, trouxe o Tsouris também, né? Que é um jogador mais jovem, assim, para compor elenco e eventualmente ganhar espaço. E é um time que também fez final de Champions, né? Bateu na trave ali, nos pênaltis contra o PSG. Então, assim, foi uma temporada fantástica. Manteve o treinador, manteve boa parte do elenco, né? Acho que não teve nenhuma perda, assim, muito significativa, pelo menos que eu lembre, se esse de transferência é mais esperto que eu. Acho que não tem Depois, como... até aproveitando a galera, né, que vai ter lá no meu canal, já vai ter As suas o vídeo análises, da Premier League, né? Análise da Premier League por lá, tá? A gente põe um card aqui depois também para o pessoal poder já abrir em outra página, depois vocês assistem. É. Aí Ou você vocês... clica aqui, ó, vai ter meu canal, vai ter o do Stefano aqui em Collab, e vocês podem acessar por lá também. Boa. Mas aí, Gabica, com tudo que eu falei, assim, manutenção de técnico, manutenção de elenco, os adversários com mais perguntas do que respostas, a gente vai poder falar disso ao longo quando chegar na vez deles. Cara, é briga por título e, inclusive, para mim, é o favorito ao título, né? Acho que entra como favorito ao título. Aí Você você tá com o pé foi atrás, o certeiro. Arsenal? De jeito nenhum, cara. Eu acho que nasce uma nova hegemonia, pode nascer uma nova hegemonia por aqui. Óbvio que falar de Premier League, hegemonia é difícil, né? Com exceção, né, do Pep Guardiola, mas já tem alguns anos ele acabou sendo derrotado, né? Como foi a última temporada, mas assim, o Arsenal realmente entra muito forte, e além, né? Como eu fiz o vídeo das análises lá que eu falo mais de mercado, trouxe o Consa também, do Aston Villa. Então, cara, para mim Verdade, o bom Arsenal jogador. tem a melhor defesa do mundo, né? Os caras têm Gabriel Magalhães, Saliba, Consa, aí tem Calafiori, tem Capix, você tá louco. É uma defesa realmente brabíssima. E é um time, né? Até falando de estilo,
que toma poucos gols, né? E consegue controlar muito bem aí as suas Cara, antes da partidas, né? gente. Esse ponto que você passou é muito importante. Pra galera que vai começar a apostar, ou que não estava acompanhando tão bem na temporada passada, o Arsenal é mais um daqueles times que, assim, ele se defende com posse. Então é um time que às vezes é até Exato. chato de ver jogar, né? Assim, não é um time vistoso, que vai dar contra-ataque, ele vai permitir pouquíssimo aos seus adversários. Então, às vezes, pensando ali no cara que é trader, não necessariamente o Arsenal estar com a bola, ele tá amassando, né? Ele tá ali tentando entender o jogo primeiro, para depois fazer os seus ataques. Para quem gosta de gols, por exemplo, não é exatamente um time super over, né? É um time que mais controla jogo do que faz aqueles jogos cheios de gols, mas é um time muito eficiente. E acho, né, Gabica, que também entra um pouco as decepções dos anos recentes, né? Acho que o Arteta chegou num ponto que ele falou assim, cara, eu preciso ganhar, nem que eu jogue feio, né? Tipo, mais ou menos Tinha até assim. essa discussão, né, de fato, ali na Inglaterra, mas Exato. é realmente um time muito consistente, né, defensiva e ofensivamente vai lá, marca o suficiente para vencer as partidas, né. Depois a gente vai, assim, de 100 a 0, né, porque aí a gente Sim. vai falar sobre o Ipswich Town, com todo respeito, aí desculpa torcedores do Ipswich Town que estão aqui, né, vendo esse vídeo nesse momento, o Ipswich Town, que foi uma das 3 equipes que subiram de divisão, né, foi segundo lugar, o Coventry foi o campeão. O que você espera desse Ipswich Town aí, Stefano? Porque, assim, eu olhei ali o elenco, tanto, depois a gente vai falar do Coventry também, e assim, foram 2 equipes que gastaram uma graninha, né? Inclusive Uhum. o treinador, né, do Ipswich Town, né, o Gary O'Neill, já foi treinador de primeira divisão da Liga Inglesa, né? E foi um time que não tá tanto tempo assim longe da Premier League, né? Na verdade, ele ficou uma temporada fora e acabou retornando. Então tá querendo se manter, né? Trouxe até o Daizen Maeda, cara, do Japão, velho. Loucura Uhum. mesmo. Fez uma janela bem interessante. Depois vocês dão uma olhada no vídeo completo lá que eu falo um pouco mais. Eu acho, Gabi, que esses times que estão subindo da Championship, assim, é chovendo molhado que eles vão brigar contra o rebaixamento, né? Acho que não tem como É, colocar em outro lugar da tier list. E eu acho também que a gente tem falado isso em todos os nossos vídeos de análise, né? Todos os times que sobem da segunda divisão, isso vale acho que para qualquer liga do mundo, né? Inclusive aqui para o Brasil, para América do Sul. Os times, o objetivo é permanência. Só que eu acho que na Premier League esse degrau é ainda maior, porque como tem é. muito investimento, você falou até nas transações ali, você brinca, né, do custo Premier League, de como os jogadores estão inflacionados aqui nas suas análises lá no canal, você fala bastante, para a galera poder assistir depois. E eu fiz uma análise rápida aqui. O ano passado até que não foi tão ruim, né? Dos 3 que subiram, 2 ficaram. O Sunderland e o Leeds, se eu não me engano. Exato. Foi isso, né? Mas nas 2 outras temporadas anteriores foi papum. Os 3 que subiram desceram, né? 2 temporadas seguidas que vinham nesse ritmo. E normalmente, quando se salva um. Eu fiz até um estudo, é menos de 50% de permanência dos times que sobem. Então, assim, não tem pra onde a gente correr. Acho que essas janelas um pouco mais ousadas que você comentou tem um pouco a ver com isso. Deles saberem que, beleza, para eu disputar na Premier League, para não passar vergonha, porque além de muitos subirem e caírem, alguns sobem e batem e voltam, né? Aquele chamado efeito ioiô, com muita folga, né? Assim, fazendo pouquíssimos pontos, sem competir. E eu acho que um pouco disso é um investimento. Agora, com tudo que a gente falou, não tem como colocar o Ipswich em qualquer lugar diferente de briga contra o rebaixamento, a não ser que você seja muito confiante que eles possam fazer uma campanha de meio de tabela e que vai colocar uma surpresa positiva aí, mas acho que não, né? Difícil. Pelo menos por hora ali é briga contra o rebaixamento mesmo. A não ser que faça um Sunderland da vida, né? Que foi realmente uma exceção aí a toda essa regra que o Stefano bem explicou, né? Seguindo, a gente acabou de falar de um time aí que tá subindo, foi um time que subiu, né, na temporada 25-26, conseguiu se manter e agora quer, obviamente, continuar na primeira divisão, que é o Leeds United, né? O Leeds que, assim, pelo menos para mim, né, eu acho que já subiu mais encorpado, né, se fazer essa Sim. comparação com... Ele sobrou na Championship que ele subiu, né? Ele foi campeão com sobrou, né, folga. com folga, né? E tem bons jogadores, né? O Okafor, o Emetia que tava ali no Wolfsburg, irmão, né, do Emetia do Dortmund, enfim, o Calvert-Lewin também, que é óbvio, né, um craque, né? Trouxe inclusive o Harry Wilson, que foi interessante para essa janela, que é um cara muito bom de bola parada, né? Assim, eu sinceramente, Stefano, eu vejo o Leeds, assim, um degrauzinho acima desses brigas contra o rebaixamento, sabe? Só que eu não sei também se eu colocaria meio de tabela, né? Sabe? Tipo assim, meio de tabela, assim, com 100% de certeza. Porque pra mim, assim, o Leeds eu acho que ficaria, né? Por mais que tenha um time mais encorpado, ainda, sabe, naquele 13º, 14º, 15º ali, sabe? Brigando ali, velho. Não sei se você Eu concorda tô comigo também. 100% alinhado contigo. Eu ia te falar exatamente isso. Eu acho que é um time de meio de tabela para baixo. Não é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Sabe aquele time que vai ficar em 14º, 13º, 15º, nessa zona aí. Como a Uhum. gente deve colocar aqui briga com o rebaixamento, talvez times que realmente vão brigar lá embaixo, talvez a gente possa pôr ele no meio de tabela com esse asterisco e jogando para baixo, conforme a gente for encaixando nos próximos. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. Para quem trabalha com Power Ranking, né, mais apostador assim,
Meio de tabela, no meu Power Rank, é o famoso time C, né? Categoria C. Ele é o C-, né? É o C para baixo ali. Então, meio de tabela para baixo. Você explicou bem, né? Tudo que eu acho que ficou muito bem definido aqui pra galera. Depois a gente tem o Crystal Palace. Cara, o Crystal Palace a gente até brincou, eu acho que foi um dos vídeos que a gente fez aqui, que é o meião de tabela mesmo, né? Eu acho que praticamente todas as temporadas que a gente vê, o Crystal Palace até brinca um pouquinho lá na parte de cima, né? Só que depois acaba descendo. O ponto é, né, que a última campanha, né, não foi tão boa, né? E muito por conta que o Crystal Palace acabou sendo campeão da Conference League, né, Stephanie? Então, querendo ou não, né, levou uma competição europeia até o final, teve que jogar jogos, obviamente, com a sua equipe completa. E nessa temporada, né, mudou de técnico, né? O Oliver Glasner acabou saindo, inclusive foi para o Nottingham Forest, que realmente é uma coisa que eu não esperava, e chegou o Pierre Saget, que foi o treinador do LAN, né? Inclusive a gente já tem tier list da Ligue 1 aqui, você pode assistir. Assim, eu ainda coloco como meio de tabela, mas jogando Liga Europa, vamos ver onde esse time vai chegar na Liga Europa, hein? Tá? Pode ser que o Crystal Palace siga nesse meio de tabela na parte de baixo. Não sei se o Stefano concorda comigo ou não, né? Porque geralmente é assim, é o meio de tabela 11º, vai, 11º. Agora, não sei, né? Vamos ver como que vai ser essa administração, né? Digamos assim. Isso porque saiu ainda o Maxence Lacroix, né? Então, dos 3 zagueiros ali principais, né? Já havia perdido o Guerre pro City e agora perde o Lacroix pro Chelsea, que é, obviamente, o impacto, além do treinador, né? Eu tenho algumas reticências, pra ser bem sincero, com o Palace, como vocês viram aí, né? Sim. Cara, da minha parte, acho que eu nem vou me alongar muito, você resumiu já muito bem. Eu mesmo tenho usado essa expressão nas outras ligas, né? Eu falo, é o Crystal Palace da Alemanha, é o Crystal Palace da França, então não tem como fugir do meio de tabela. E só para dar uma informação para vocês, nas últimas 10 temporadas, o Palace sempre ficou entre o 10º lugar e o 15º. Tá? Em todas. Não teve nenhuma temporada que ele conseguiu ser nono colocado, nenhuma temporada também que ele ficou ali muito perto dos anos de baixamento, né? Que flertou com uma queda. Como você citou aí, a temporada passada foi um pouco pior, mas talvez ali na reta final, dividindo um pouco as atenções da Conference e tal, então provavelmente ele ficaria ali em 13º, 12º, se ele tivesse foco total nessa reta final. E inclusive, a maior frequência é entre 14º, tá? Então, pra galera ficar sabendo, é aquele famoso time água de salsicha, né? Não vai brigar por vagas europeias, na minha visão. Também não deve ir lá para baixo na zona de rebaixamento. É o meio de tabela, acho até muito parecido com o Leeds, tá? Acho que eles vão ficar mais ou menos nessa faixa, disputando um pouco essa faixa aí de 13º, 14º. Acho que o local do Palace é bem aí, mas você já analisou muito bem, eu não tenho mais nada a acrescentar. Show, aí a gente chegou no Newcastle, né? O Newcastle que a temporada passada foi bem ruim, né? Bem ruim. 12º lugar. Perdeu Inclusive essa temporada, né? Perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Sandro Tonali, né? Perdeu o meio campo, né? Anthony Gordon também. Cara, é uma temporada muito complexa pro Newcastle. Eu acho que o ponto... Olha pra você ver que loucura, né? Eu acho que o único ponto positivo, né? Lembrando que o treinador também mudou, o Ed Howe saiu. Acho que o ponto positivo deles é que eles não vão disputar nada além da Premier League. Então vai ter um foco ali principal. Só que pelo menos pra mim, Stefano, eu acho muito arriscado e totalmente desembasado da minha parte, se é que existe essa palavra, eu pegar e dizer, falar, cara, não, pode ser que ele surpreenda, brigue na parte de cima da tabela. Eu acho que não, tá? Eu colocaria também como hoje, né? Pelo fato, né, dessa não briga, nesse foco, eu acho que meio de tabela quase brigando, entre meio de tabela Conference League, sabe? Não sei se você também tem essa visão. Eu não tenho grande expectativa com o Newcastle, não. Ô, bicho, você precisa dar uma discordada de mim, senão vai ficar muito clichêzão, né? Pra galera que não sabe, a gente não conversa antes, tá? O Gabi que atrás das opiniões dele, eu trago as minhas, mas a minha visão é exatamente essa, tá? Inclusive, eu diria pra você que, a depender de quem tá assistindo, você tem a visão daquele Newcastle de 2 anos pra trás, que brigou até por vaga de Champions e tudo mais, né? Eu diria que ele pode ser uma surpresa negativa para essa temporada, no sentido de fazer justamente um meio de tabela. Agora, a temporada passada já foi ruim, né? Já foi mais ou menos isso de meio de tabela. Então, talvez não seja uma surpresa negativa, porque eu acredito que vai ser uma temporada parecida. Para mim, é exatamente o que você falou. É um time de meio de tabela um pouquinho acima dos dois que a gente já colocou. Eu acho que o Newcastle já briga ali para 10º, 9º. Só que olhando que a gente já tem o Big 6, na verdade, para mim é um Big 5, né? Mas depois a gente fala do Tottenham. Mas o Big 6. Mais alguns times emergentes ali. Você tem sempre um Brighton que chega bem, um Bournemouth que fez uma boa temporada, né? Times que costumam fazer uma boa performance. Sempre tem uma surpresa na Premier League. Aston Villa, a gente já ocupa aí, sei lá, 6, 7 lugares com essas equipes, né? Então não sobra muita margem para o Newcastle. É o que você falou. Talvez com um calendário um pouco mais livre, eles consigam tirar algum proveito, principalmente ali naquela reta de início de mata-mata, que os times precisam dar uma rodada no elenco, coisa do tipo. E o calendário inglês é pior do que a média ainda, né? Que tem várias copas e tal. Então pode ser um ponto de atenção. Mas
para a expectativa, para a galera se posicionar e entender a força do Newcastle, eu não acho que o Newcastle hoje é time favorito a pegar a Europa League, por exemplo. Talvez, se ele fizer uma temporada muito boa, ele pegue uma Conference. Pelo menos é a minha opinião. Acho que tá muito alinhado com o que você falou. É mais essa briga de conference também concordo contigo. Depois a gente vai pro Everton. Cara, o Everton que eu falei várias vezes, né, em outras análises e outras temporadas, né, que é aquele time que tá sempre ali, né, flertando, né, com o rebaixamento, chegou a brigar de forma direta, só que nas últimas 2 temporadas ali, né, acabou tendo um respiro, né, mas aquele respiro, assim, de 13º lugar em 24, 25, e 25, 26 também 13º lugar, né. Cara, eu também, assim, sigo do mesmo jeito, né, pra mim, parece loucura, né, mas é mais um time pra mim que eu colocaria meio de tabela, sabe, Stefano? Eu não tenho nem muita coisa pra acrescentar aqui do Everton, né. Ô, mutou. Ih, mutou, foi Ah, mal, foi sem querer. voltou. Eu penso a mesma coisa que você. Eu sei que a galera vai pensar, caramba, vocês estão no muro hoje, hein? Tudo meio de tabela. Tá Mas no é que muro, calhou desses times mais assim, de meio de tabela virem na sequência. Daqui a pouco a gente vai começar a classificar um pouco mais ousados, digamos assim. Mas e já é um meio de tabela mais briga com o Leeds do que isso, pra mim propriamente com o também. Palace e É mais Newcastle, meio né? pra É baixo. mais assim, né? Mais aqui, né? Mais ou menos. Porque a gente. Uma frente A do Leeds temporada ainda, passada diria. foi bem segura, né, Gabi? Que eles ficaram exatamente nesse meio de tabela, mas assim, sem correr nenhum grande risco de zona de rebaixamento. Mas as temporadas anteriores, não, né? Ele ficou entre 15º e 16º, 4 temporadas seguidas. Então vinha ali flertando. Teve campeonato, inclusive, se eu não me engano, eles jogaram a última rodada com chance de queda, né? Que a torcida tem invadido o campo depois e tudo. Ou era a penúltima rodada, mas assim, foi bem até o finalzinho. E eu acho que é mais ou menos a pegada do que a gente falou do Leeds, sabe? É um time mais sólido, também super tradicional da Inglaterra, que se ficar no meio de tabela ali, vai ficar muito bem colocado, né? Acho que não tem como aspirar muito para competições europeias. Também não vejo brigando contra o rebaixamento. Acho que ele consegue repetir mais ou menos o que foi a temporada passada. Show demais. E agora a gente chega ao Sunderland. Sunderland que retornou, né? Pô, tem série e tudo mais. Eu sei que a galera gosta muito do Sunderland aí. E retornou muito bem, né? Chegou a estar. Eu tô até tentando ver aqui. Deixa eu ver se eu pego o gráfico, ó. Chegou a estar ali, vai, na 9ª rodada, ali entre os 5. Chegou a ficar entre os 5, vai, a partir de 9ª, 11ª, 12ª. Chegou a estar os 5 primeiros da Premier League da temporada passada. Depois, obviamente, o time caiu e agora vai ter Liga Europa. Cara, vendo, né, que eu já analisei, né, mercado de transferências e tudo mais, né, do Sunderland, e vai ter a Liga Europa, cara, eu vejo um time bem enxuto, tá? Eu acho que é uma corda bem esticada. Talvez o Stefano possa discordar de mim. Para mim, hoje, o Sunderland pode ser a surpresa negativa da Premier League. Por quê? O ano passado, o foco era total Premier League, cara, a gente não pode cair, cara, e fez muito bem. Só que também, pelo menos para mim, né, vendo o time jogar, foi aquela... Não que o time jogue mal, tá? Não entendam mal. Mas não é, sabe, aquela parada do tipo, meu Deus, sabe? Por exemplo, se a gente pegasse ali a tabela assim, cara, eu não vi assim também assim um time tão diferente dos da parte de baixo ali da tabela, até do Fulham, sabe? O Brentford, o Brighton, acho que são todos times que batem de frente. Então eu acho muito difícil, tendo uma competição europeia, com um elenco mais enxuto, né? Com alguns jogadores, obviamente, com uma idade mais elevada, como o Granit Xhaka, que é um cara importantíssimo, que se ficar de fora, certamente o Sunderland já não desempenha o melhor futebol, eles continuarem na parte de cima da tabela. Para mim, eu colocaria hoje como uma surpresa negativa, visto que eles fizeram na temporada passada. Eu vou numa linha parecida. Eu também vejo assim, acho que esses times que são recém-promovidos e conseguem um início muito forte, como o Sunderland fez temporada passada, acabam jogando mais sossegados também, né, Gabica? Sem tanta pressão, que já acumulam uns pontos e tudo mais. A linha de corte, né, a pontuação de corte da Primeira Liga é menor do que a do Brasileirão, por exemplo, que cai em 4. Então, isso dá uma bela ajuda. Mas eu também não vejo, assim, que eles fizeram um futebol revolucionário ou coisa do tipo. Era um time muito eficiente no começo, né? Venceu vários jogos sendo amassado, inclusive. Eu lembro de um jogo, acho, contra o Chelsea, que eles tomaram pressão o jogo inteiro e fizeram um gol lá nos acréscimos, 3 pontos. Foram muitos assim, eu muitos diria. Muitos assim, né? Então, assim, se a gente for levar, que agora zerou tudo, não tem gordura acumulada e ainda tem essa questão do elenco, cara, eu não me surpreenderia do Sunderland brigando contra o rebaixamento. Não acho que vai cair, tá? Mas eu acho que ele fica ali mais abaixo ainda dos que a gente já conversou, sabe? Everton, Leeds, acho que vai voltar a fazer, assim, uma temporada normal, que era o que se esperava da temporada anterior, né? Pelo elenco e tudo mais. É que foi realmente uma surpresa muito positiva. Agora, se você já tem essa linha de raciocínio do tipo, o Sunderland pra mim não é grande coisa mesmo, talvez não seja uma surpresa negativa. Mas a gente tá colocando aqui em função do que foi a temporada passada. O time conseguiu vaga em competição continental, né? Então, pra gente, esse tipo de queda já seria uma surpresa negativa. Boa. Aí depois a gente chega ao Brighton. Cara, eu acho que
tão bem definido quanto o Palace, eu acho que o Brighton também está, né? Eu acho que o Brighton é aquele time que briga pela Conference, né? Eu acho que já Exato. tá há bastante tempo por ali, naquela ronda e tal, como o Stefano concorda, já vou botar aqui. Vale o asterisco, pessoal. Vamos ver onde o Brighton vai chegar na Conference, tá? Neste momento, tá? Inclusive, deixa eu até abrir aqui, eles vão pegar o Tronzo, tá? Inclusive é hoje, né? Do dia que a gente tá gravando aqui. Então, tá na fase de qualificação. Se qualificar, obviamente piora, né, essas chances, pelo menos na minha visão, porque aí depois vai ter que jogar, dividir o elenco em duas competições. Apesar que a Conference League, né, é uma competição assim com nível mais baixo, pensando em times ingleses, né? Mas é um time bem interessante, né, cara? Eu gosto muito de ver o Brighton jogar, sempre traz bons jovens, né? Mas eu acho que é mais ou menos essa linha, não vejo pra onde fugir além disso, não, velho. Acho que o que é legal do Brighton é como eles conseguem ter um trabalho de scout muito bom, né? Eles vendem É, bons jogadores e trazem, conseguem achar novas promessas. Tem um pouco a acrescentar. Acho até que, como você já abordou aí de forma subentendida, né? Eu acho que na Premier League a competição continental ela impacta um pouco menos. Porque muitas vezes, até times médios, eu lembro de uma vez eu e o Gabi que fazendo algum conteúdo, a gente revoltado porque o Aston Villa, que não ganhava nada, não sei quantos anos, tava poupando em mata-mata de Europa League, de Conference League, nossa, sacanagem. Isso eu ou foi o acho. West Ham, foi alguma coisa assim. Né? E tipo, eles fazem isso mesmo, eles meio que cagam para competição. E como o elenco tem muita grana, né? Mesmo com um time misto ou alternativo, eles conseguem ir passando. Aí depois, lógico, É. numa fase avançada, começa a focar. Então, acho que mesmo que o Brighton perca um ponto ou outro ali, porque teve que rodar o elenco, ou coisa do tipo, a Conference acho que é um objetivo bem alcançável, assim, né? Acho que não tem como É. pôr muito para baixo dali. E já que você abriu essa pauta, só pra mencionar, cara, se eu fosse um dirigente de um time tipo o Brighton, tá ligado? Que não ganha nada, né? Com todo respeito, a gente gosta até do Brighton, né? Um time Sim. até legal de ver. Mas assim, pô, fala, cara, a gente vai fazer o projeto vencer a Conference League, mano. Pô, seria da hora demais. Você vê o Crystal Palace aí, cara, eu acho isso muito louco, mano. É muito da hora mesmo. Seguindo, já, sem devagar, vamos para o Chelsea, né, cara? Essa aqui é até difícil, eu fiquei até com medo quando eu fiz o vídeo mais analítico da janela de esquecer de alguém, né? Que o Chelsea contrata demais, vai muito jogador embora, e vai jogador pro Strasbourg, e volta jogador do Strasbourg, fica aquela loucura, aquela salada. E agora tem o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso que, por mais que não fez um trabalho bom no Real Madrid, é um bom treinador, tá? O problema é, né? Hoje em dia, a gente tem, como o Stefano falou, 6, 7 equipes que brigam ali na parte de cima da tabela, né? A Premier League realmente é muito dinâmica, e esses times vão trocando conforme perde um ponto aqui, perde um ponto ali, uma temporada o Aston Villa tá mais para cima, outra hora ele tá mais para baixo, aí o Liverpool sobe, aí o Tottenham geralmente só desce ultimamente, enfim. É um bololô danado, né? É um bololô danado, né? Tanto que o Chelsea na última temporada, né, acabou ficando em décimo lugar. Chegou até pensar em brigar em Liga Europa e tal. Para essa temporada, com o Xabi Alonso sem competições europeias, eu acredito que, no mínimo, ele briga para uma Europa Conference League, né? Não sei se vai encaixar o trabalho, né? Isso daí a gente vai ter que ver realmente no dia a dia, né? Pois é, Gabica. Quem assistiu a outra temporada da nossa análise da La Liga, né? A gente bateu muito nessa tecla do Xabi Alonso no Real Madrid, de vestiário e tudo. Só que agora eu tô bem otimista, né? Naquela época, pra quem não assistiu, eu estava bem pessimista. Acho que basicamente tudo que a gente falou do Real Madrid naquela temporada aconteceu, né? O Real Madrid foi mal, o Xabi Alonso foi demitido no meio da temporada e tudo. Só que eu acho que o perfil do elenco do Chelsea, que é trabalhar muito com jovens, né? Não são jogadores assim tão badalados, tão marrento mesmo, né? Pra usar a palavra sincera. Eu acho que combina muito mais com o que era o Leverkusen, sabe? É, E eu acho que nesse sentido, o Xabi não tem aquela questão de, tipo, tentar convencer os caras ou coisa do tipo. Acho que eles vão comprar ideias, sabe? Vão tentar executar. Eu gosto das ideias dele, acho que no Leverkusen ele fez um trabalho histórico, né? O Leverkusen na Bundesliga tinha fama de Neverkusen, né? Porque não ganhava nada. uhum. Fez uma temporada muito boa. E eu tô bem otimista, tá, Gabi? E a mesma coisa que a gente falou ali do Newcastle, ou até do próprio Sunderland. Considerando que foi a temporada passada, eu acho que a gente pode até colocar o Chelsea como uma possível surpresa positiva, né? É É minha uma boa visão também. pensando, mas aí sim, o que seria uma surpresa positiva? Porque pegar uma Conference League não é uma surpresa para o Chelsea por tamanho do investimento, né? Ao mesmo tempo tem esse parâmetro. Eu colocaria assim, sem as surpresas, Europa League. Acho que Champions talvez seja um passo querer demais para um trabalho novo, né? A gente tem que ver como que vai ser a adaptação, mas eu tenho expectativas positivas. Eu acho que o Chelsea vai voltar a fazer uma boa temporada depois de alguns anos aí que são mais decepções do que boas performances, né? E tem muitos jogadores bons lá, né? De É. jovens, principalmente. O Estevão Trouxe o talvez Morgan Rodgers maiorzão. também, né? O Exatamente. Lacroix na Então, defesa. Lacroix. E a Acho que é parte um. mais legal que eu vejo, Estevam, que o Xabi Alonso agora sim, que eu acho que o que faltou nele no Real Madrid também foi um pouco de identidade, né? É um treinador assim que o melhor trabalho dele foi feito com 3 zagueiros, 2 alas ali atacando o tempo todo, né? Que foi o caso do Frimpong, que acabou indo para a Premier League, e o Grimaldo que agora tá no Atlético de Madrid, né? Dois Atlético. caras que se destacaram demais.
E ele praticamente não jogou assim, né? Ele teve que cair no sistema do Real Madrid. O Real Madrid tem esses jogadores, tá acostumado a jogar no quê? No 4-2-3-1, 4-3-3, e ficou nisso. Agora no Chelsea, o que me parece é que já era um time que jogava hora ou outra com Isso, três com saída zagueiros, de e ele 3, já né? começou a colocar a saída de três. Trouxe o Marco Palestra, né? Que é mais ala do que propriamente lateral, né? Até o próprio Pedro Neto pode jogar assim, né? Então já vem testando isso, pelo menos nos jogos que eu vi de pré-temporada. Então, acho Acho que que dá ele pra só gente. lamenta muito a saída do Cucurella, né? Que seria Porque acho que ótimo, ele ia né? encaixar perfeitamente É, nesse esquema dele. Mas assim, tem exato. muito jogador jovem, muito jogador É. promissor e acho que pode ser uma boa temporada do Chelsea. Lembrando, surpresa positiva para os padrões do que foi a temporada passada ou É. que tem sido os últimos anos. Né? Não é que eu acho que ele vai brigar por título e nada do tipo, né? Se bater Champions, a gente acertou. Exatamente. Acho que o É. esperado é tipo Europa League e Conference. Se for para Champions ou disputar Champions até a última rodada ali, é uma surpresa positiva. Se pegar sétimo lugar na Conference, aí é o padrão, né? Aí a gente errou. Boa. Perfeito. Seguimos então com o Fulham. Já que a gente falou de Real Madrid, vamos falar de Real Madrid de novo, né? Porque o treinador agora é Álvaro Arbeloa. Cara, honestamente, eu não sei o que esperar de Álvaro Arbeloa no Fulham, né? Mas o Fulham, né, pelo menos se a gente considerar, né, os últimos torneios, já se consolidou como um time meio de tabela para cima, né? Não briga contra o rebaixamento. Eu não sei se eles chegaram a brigar contra o rebaixamento em algum ano assim recente, ó. Mas 11º, Só quando eles 24, caíram, né, em 25, 20 e 25, 21. 26. E aí em 23, 24, né, foi 13º, 22, 23, décimo, né, e 20, 21 foi quando caiu. Então, assim, pra mim, pelo menos do que eu vi, eu acho que teve algumas mudanças ali, como eu acho que até citei ali no Leeds, né, da saída do batedor de falta, Oh, meu Deus, Harry Wilson, perdão. Cara, não sei por quê, ainda saiu de graça, né? Eu achei loucura, porque ele entregou muito gol, viu? Muito gol, muita assistência temporada passada, né? Vamos ver como que vai ser o impacto aí nesse time, né? Trouxe um jovenzinho lá do Real Madrid, que depois eu falo lá no outro vídeo de análise. Mas pra mim, ainda acho que ainda continua ali naquele meio de tabela, né? Talvez ali em frente Everton e Leeds, né? E aí atrás Crystal Palace e Newcastle. Tô contigo, Gabi, que acho que em termos do que esperar, é mais ou menos um Crystal Palace 2.0, um time que vem se consolidando nesse meio de tabela, um time chato quando joga em casa, mas também não costuma aprontar tanto como visitante, né? Um time que não vai lá para lá nem para cá, né? E acho que pro Fulham é muito bom, porque antes desse período de meio de tabela era um time meio ioiô também, né? Que subia, que tava subindo e caindo muito. Então, para eles é uma boa performance, mas acho que ainda não dá pra gente imaginar eles dando um passo a mais, sabe? Brigando por competição europeia. Acho que é meio de tabela mesmo. Boa, eu tô até olhando aqui, galera, aproveitando dar aquela pausa, deixa o like, se inscreve, ó, entra no nosso grupo gratuito que tá aqui em cima no QR Code e no link na descrição. E pela primeira vez, cara, olha, a gente passou várias equipes e ainda não colocou ninguém na Champions League, hein? Vamos ver quem vai cair nessa Champions League aqui. Seguindo, a gente vai de Bournemouth, time do Ryan. Oi, boa noite. Será que tem gol do Ryan hoje? Ryan que pegou e falou não pro Al Hilal, né? Cara, que bom. Pro futebol brasileiro, eu acho que é muito bom o Ryan seguir na Premier League, né? Eu ainda tenho uma esperançazinha que o Iraola puxa ele lá pro Liverpool, mas provavelmente vai depender muito se o Barcola não fechar com o PSG, né? Acho que no Liverpool não fechar com o Barcola, mas enfim, tô devagando aqui. Foram sexto lugar, né, na temporada passada, só que vale a pena a gente ressaltar, né? Como eu mencionei já, o Arbeloa foi pro Liverpool, o Marco Rose, né, que já treinou o Borussia Mönchengladbach, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund, eu acho que o Leipzig também, acho que treinou o Leipzig também, não sei. Enfim, treinou o Leipzig também por último aqui. Agora chega para ser o novo comandante aqui da equipe, né? Cara, com a Europa League, você acha que mantém ainda essa briga de Europa e Conference pro Bournemouth? Acho que primeiro é importante a gente sinalizar que o Bournemouth fez duas boas temporadas, né? A temporada anterior ele já vinha, não chegou a pegar a vaga europeia, pelo que eu lembro, mas ele fez um campeonato bem seguro também e com algumas surpresas. Então foi um ano de consolidação. E eu acho que o que a gente falou pro Brighton é quase que um copiar e colar pro Bournemouth, né? São dois times que estão se consolidando ali naqueles times que incomodam muito os grandes, né? Fazem bons jogos. Eu gosto muito de ver o Bournemouth jogar. É um time que é gostoso de ver, né? Um jogo intenso e tal. E eu acredito que, principalmente se mantiver Ryan e as principais peças ali, eu acho que ele pode repetir essa performance. Acho que é mais ou menos a pegada do Brighton ali. E o que a gente falou, inclusive, sobre vai ter sim uma competição continental, que é uma novidade, né? Eles não estão tão habituados assim a lidar com mais competições. Porém, não acredito que eles vão dar aquela super priorizada, até porque Europa League Conference, a fase de grupos, tende a ser relativamente tranquila para os ingleses. Às vezes, só jogando jogos em casa ali, ganhando em casa, já resolve a vida, né? E põe as reservas fora, alguma coisa assim, sabe?
Boa. Aí depois a gente chega ao Tottenham de Roberto De Zerbi. Cara, o Tottenham que vem, né? Aí é Como vocês bem polêmica. sabem, né? Aí é complicado. 17º temporada passada, fugindo no finalzinho. 17º, 24-25. E aí em 23 e 24 que eles pegaram o quinto lugar. Assim, aqui pode ser que a gente tenha divergências, né? Mas eu tô com uma expectativa boa desse trabalho do De Zerbi. É que assim, eu sei qual que é a tua opinião do De Zerbi, por isso que eu já falei isso já. Mas, velho, contratou muito bem, mano, o Tottenham. Não é possível que vai fazer outra campanha ruim, sabe? Eu hoje, né, visto o que aconteceu nas últimas duas temporadas, foi 17º, 17º, eu acho que vai ser bem melhor do que isso. Então eu colocaria como uma surpresa positiva. Boa, o Tottenham é um negócio complicado, né? Porque assim, você falou uma frase que o torcedor do Tottenham não quer nem assinar, que é deve ser melhor que as últimas duas temporadas. Porque se for pior, cai, né? É, Não tem como isso ser é pior. verdade. Pra mim, eu não acho o elenco do Tottenham ruim. Eu acho que as últimas duas temporadas são esquisitas, né? Parece que se nada dava certo, É. acho que é uma coisa até espiritual, sei lá, vai, como é que não consegui Cê- encontrar explicação tipo é. técnica para o desempenho ser tão ruim. Ao Inclusive, Stefano, contrário, só te cortando, não sei se você chegou a ver, não sei se a galera viu isso daí também. Cara, o De Zerbi, ele fez uma parada que vai muito nessa questão da moral, né? Emocional e de identidade. Ele pegou, cara, ele promoveu um dia, isso foi ideia dele, né? Dele e da comissão técnica, obviamente, né? Junto com o clube. Trouxe ex-jogadores do Tottenham para passar um dia junto com os jogadores de não agora. sabia disso, que legal. Até o Jermaine Defoe tava lá, o Cabu tava lá, acho que era o Dawson, né, o zagueiro também. Enfim, diversos jogadores ali, ex-jogadores do Tottenham, tiveram. Isso, cara, lá dos anos 90 também, antes, Uhum. pré-Premier League ainda, e passaram o dia, almoçaram com os jogadores, conversaram e tal. Então, talvez eu acho que o problema do Tottenham, a gente pode falar que é uma questão de identidade, né? Isso desde aquela série do Mourinho, né? Quando o Mourinho passou por lá, ele falou, cara, os jogadores são muito bonzinhos aqui, né? E me Eu parece lembro, que eu assisti realmente essa série. e Mas então aí ficou meio disso. só para complementar da parte do Tottenham, o que você falou do De Zerbi, para quem não assistiu, não é que eu não gosto do De Zerbi, eu só falei que, acho que foi na Ligue 1 quando a gente conversou, né, do Marcelo, alguma É, coisa assim, que ele fez um trabalho muito bom no Sassuolo, depois não foi tão bem no Marselha com as questões lá políticas e econômicas que o time francês está enfrentando. Então, eu gosto do trabalho dele. Né? Na verdade, eu gosto de quase todos os técnicos que tentam envolver um futebol mais ofensivo. E eu é, acho que a gente não pode julgar muito, ou pelo menos não julgar de forma negativa, o trabalho dele no Tottenham, porque ele veio apagar incêndio, né? Ele pegou o é. time devastado, com uma chance altíssima de cair. Para quem não lembra, a reta final, você olhava a tabela assim, você falava assim, mano, fudeu. Não Que o vai time do dar, Tottenham né? vai tirar ponto, né? E no final deu certo, conseguiu escapar. Eu acho que agora ele vai poder trabalhar, né? Montar o elenco, fazer uma pré-temporada, colocar as ideias dele de jogo, são ideias bem legais, né? De saída de trás, de pressão alta, enfim. Eu também tô com uma expectativa melhor do que as últimas duas temporadas, que não significa muita coisa. Para mim, acho que a gente pode esperar um Tottenham pelo menos ali meio de tabela, né? Mas assim, mais para cima, e o que seria talvez uma surpresa positiva, né? Se você quiser colocar aí, não me oponho, porque pior que tá, não tem como, né, Gabica? Duas temporadas em 17º. Aqui tá meio chovendo molhado, né? Mas assim, Vamos eu ver, vou né? ser Esse muito trabalho. sincero. Eu não acredito muito em Tottenham brigando por Champions, por exemplo. Acho que é um passo muito alto para um time que quase caiu na temporada passada, mesmo com um bom elenco e com um bom treinador. Mas acho que, por exemplo, pegando uma Liga Europeia de novo, já seria uma boa surpresa positiva, né? Acho que é um time que brigou para não cair duas temporadas. Né? Lembrando que o Tottenham não tem um elenco barato, né? Não é um elenco Não. barato, tipo, não é um elenco modesto ou curto, né? Realmente foram duas temporadas horrorosas, uma inclusive esquisita, porque eles fizeram a final contra o United e um terminou em 16º, outro em 15º, né? Aquela temporada. Então, assim, Exatamente, né? Que doideira, né? Com título e doideira. tudo, né? Seguindo, então a gente vai de Coventry City, que é o time do Frank Lampard, né? Cara, eu olhei o elenco, time interessante, tem jogadores interessantes, fez contratações interessantes também, uma delas o Caleb Ierink. Fique de olho esse jogador, viu? É um jogador jovem aí, inclusive teve na Copa do Mundo com Gana, fez gol, né, em um dos jogos lá do Mundial. Assim, entra obviamente ali pra mim na lista do briga contra o rebaixamento, mas é à frente do Ipswich, tá? Eu acho que o Coventry, inclusive, foi o campeão, né, da segundona, né, da Championship. Pra mim, briga contra o rebaixamento, mas à frente deste. É isso, a gente já falou um pouco sobre essa questão dos times ser sempre promovidos, né? Acho que não tem como escapar disso, mas eu queria dizer que eu vi pouco do Coventry na segunda divisão, mas pelo que eu vi, assim, eu estudei aqui antes da gente fazer o nosso programa, parece que é um time que tem uma identidade legal de jogo, né? Que pode É. surpreender. E já vai ter um teste de fogo, né? Não sei que dia que a gente vai publicar esse vídeo ainda no canal do Clubão, mas na sexta-feira, primeira rodada, é só simplesmente o Arsenal fora, né? Que Então, beleza, hein? já começa como, né? Sendo Daquele testado jeitinho. a Vera. Mas aí, óbvio que assim, mesmo que tá uma sapatada,
não significa nada, né, pessoal? É. Eles sabem que o campeonato do Arsenal é um, o campeonato do Coventry é outro, né? Mas só para um comentário de curiosidade aí, vai ser interessante ver como eles vão se comportar contra o Arsenal, porque se eles fizerem um jogo franco ou coisa do tipo, ou endurecerem, pô, é um belo cartel de visitas para poder pensar em permanência, né? Boa. Aí seguimos de Liverpool, né? O Liverpool do Andoni Iraola, né? Que tá numa, vamos dizer assim, numa uma mudança de ciclo, né? Saída de jogadores como o Salah, o Andy Robertson, que foram históricos aí em todos os títulos conquistados, né? Inclusive Champions League, né? E aí chegaram de alguns jovens, né? Tipo o caso do Vitor Munhoz, né? Possivelmente a gente possa ter um Bradley Barcola, né? Jeremy Jacquet na defesa, Ronald Araújo que veio do nada, né? Pro Liverpool também, que eu achei loucura, mas é o substituto natural do Konaté ali junto com o Van Dijk agora fazendo a defesa. Enfim, Liverpool time já tinha, né? Claro, tinha o Salah ali que já não estava rendendo tão bem e tal, mas ainda tinha um time muito bom, né? Então, sofreu, né, obviamente, com a lesão do Isaac. O Isaac provavelmente começa a temporada já melhor. Só que aí tem o Ekitike que ainda tá de lesão. Então, as lesões se atrapalharam também. Porque o Ekitike estava muito bem, né, na temporada passada ali. Possivelmente, a gente pode ter ainda mais mudanças de transferências. Mas, cara, eu acho que para mim, né, o Liverpool, pela equipe que tem, no mínimo Champions League, né? Óbvio, né? Não sei se você colocaria na briga pelo. Eu realmente estou em dúvida se eu colocaria na briga pelo título ou não, assim, pra falar, cara, vai brigar. Minhas considerações do Liverpool elas são parecidas com a sua. Eu gosto demais do trabalho do Iraola. Acho que ele é um técnico muito bom e muito promissor. Só que assim, eu acho que já pra galera não ficar com aquela enrolação, pra mim é Champions, tá? Acho que a briga por título ainda é um passo. Seria uma surpresa positiva pra mim, né? Vou explicar por quê. Primeiro, é um início de um trabalho novo, então ele é um ótimo treinador, mas qual vai ser o encaixe, né? Vai ser um encaixe imediato? Isso pode custar alguns pontos, e a gente sabe que título de Premier League é uma parada que, assim, qualquer sequência de 2, 3 tropeços, às vezes se tira da disputa, né? Principalmente se a gente pegar um Arsenal do Arteta que historicamente tropeça em jogos bobos, mas na última temporada não deu essas brechas, né? E o City do Guardiola, então, nem se fala, né? O Liverpool foi vice-campeão com 99 pontos. Lembra disso aí? Uma coisa assim? 98 pontos. Então, um negócio bizarro. O elenco é muito bom. Inclusive, eu acho que uma dos grandes decepções da temporada passada foi o trabalho do Arne Slot. E aí vem uma questão que eu quero até colocar para você, Gabi, e para a galera que está assistindo, que assim, muito se falou como talvez a primeira temporada que o Arne chega, é campeão, fosse mais assim, pegar um time prontinho do Klopp, e depois, quando ele foi colocar mais ideias e tal, ele não soube o que fazer, né, com as peças novas e tudo do tipo. O Iraola não é de um trabalho bom, né? O Arne Slot não deixa muita coisa boa, e como você falou, alguns jogadores importantes saíram. Acho que isso também pode ser atrapalhado, né? Ele não pegou o Salah no Prime, ele não pegou outros jogadores também no sua melhor forma. Mas ainda assim, cara, é um time que investiu, caramba, no Wirtz, por exemplo, uma bala, né? Que é um jogador para chegar e... Que ainda não Quase esqueci o nome encaixou, né? dele. Então, assim, tem o Isaac também, que o Liverpool gastou uma bala, né? Para tirar do Newcastle e tudo mais. Então, assim, elenco é muito bom. O técnico também é bom. Qual que é a dúvida aqui? O encaixe. Né? É o encaixe de como que vai ser a facilidade que esse elenco do Liverpool vai absorver as ideias de um técnico novo. Se encaixar rápido, não é absurdo pensar em briga por título, tá, pessoal? É um time bom. Mas eu acho que como a gente tem essas dúvidas no ar, nessas questões todas, eu ainda acho que ele ia entrar pelo menos uma prateleirinha abaixo desse Arsenal, que vem de um trabalho de anos, né? Do consolidado do Arteta. Então, por isso que eu penso em Champions League, mas é um time que pode incomodar lá em cima, né? Acho que menos que Champions seria um vexame, tá? Eu acho que Champions acaba pegando mesmo. E aí depois a gente vai para o Brentford. Brentford dele, Igor Thiago, né? Nosso camisa 9 boladão. Bom, o Brentford na última temporada, né? Apesar da artilharia, né, do Igor Thiago ali, acabou, né, ficando em nono lugar. Ou seja, não pegou Conference, não pegou Liga Europa, né? Tampouco, obviamente, a Champions League. Nessa temporada, né, acaba meio que mantendo ali o elenco padrão, né? Trouxe também alguns jogadores, teve algumas pequenas saídas ali, né? O caso do Jordan Henderson, por exemplo, que o Chelsea contratou. O Chelsea contratou muito, né? Meu Deus do céu. Enfim, cara, para mim eu acho que é mais um time que tá naquele bololô do meio de tabela. Não vejo nada muito além disso, né? Pode até beliscar uma conference. Sei lá, talvez o Bournemouth, o Brighton brigando ali, né, nas ligas europeias, já disputando ligas europeias, pode dar uma brechinha e o Brentford chegar entrando? Pode, né? Mas eu acho que inicialmente é briga por meio de tabela, velho. É isso, desde que ele subiu, né, quando o trabalho ainda era do Thomas Frank, a primeira temporada deles foi muito boa, acho que só teve um ano que eles flertaram ali na parte inferior da tabela mesmo, né, o resto foi tudo ali bem meio de tabela mesmo, nono, décimo primeiro, por ali,
é um time bastante seguro e sobreviveu bem a temporada passada, algumas saídas importantes, né? Que tinham a dupla de ataque com era o Isai e aquele que eu esqueci o outro nome do atacante lá, você vai lembrar, né, Gabi? Caramba, aí você me pegou, hein? Bom, De depois eu cabeça. puxo aqui e falo pra galera, mas se vocês pesquisarem, ele era uma dupla de ataque fortíssima, saiu, só que o Igor Thiago veio e repôs muito bem a dupla de ataque. É o Vissa que foi Não, pro o Isai eu Newcastle. falei, era o outro. É. Caramba, o outro eu não O lembro, Tony, mano. Isso, tanto o sim, Newcastle ele isso, jogava lá, não era? verdade, Acho que era o verdade. O Tony. Ivan Toney, Acho que era verdade. ele. Mas enfim, isso aqui não tem importância porque não tá mais no elenco, né? O que eu quero dizer é que ele se reformulou bem e acredito que vai para uma temporada de meio de tabela ali, né? Acho que é um time que dificilmente vai brigar com o Brighton, Bournemouth e companhia ali nas vagas europeias, mas acho também que não deve brigar contra o rebaixamento não, tá? Coloco ali junto com Palace e Fulham, e talvez até o Newcastle. É que o Newcastle acho que ainda tem um pouquinho mais de potencial de elenco. É por aí mesmo, acho que... Por aqui, né? Acho que acima de Everton e Leeds um pouco. Boa, aí a gente chega aqui ao terceiro equipe que subiu da Championship, que é o Hull City. Cara, olhando o que fez na janela, olhando o time e obviamente sendo uma equipe que já subiu nos playoffs, para mim é o principal candidato hoje na Premier League para brigar contra o rebaixamento, tá? Não sei se você concorda comigo, mas assim, não tem nem muita coisa para acrescentar, para ser honesto, porque foi um time que eu olhei menor, então fui muito mais ali pelos números e pelo elenco, né, de fato. Sim. Vale lembrar, Gabica, que o Hull City, teoricamente, ele não subiu, né? Ele subiu no tapetão, digamos assim, não por culpa Verdade, dele. né? Teve aquela questão lá Pra quem não do sabe, acho que coisa. foi o Middlesbrough Bem observado. que tinha vencido o jogo Exato. do playoff. Só que descobriram, pessoal, isso aí é puro suco de futebol brasileiro da Premier League. Descobriram um espião que eles colocaram acho, com drone lá para ver os treinos. E, obviamente, isso no regulamento é proibido, né? Porque é tipo espionagem mesmo do adversário. E foi punido lá com a eliminação. Então, olha que loucura. Dos que subiram, o Hull City não era nem para estar aí, não é nem que a terceira força do playoff, né? Talvez a quarta ou a quinta força, não era de fato o time favorito. Então, não tem como não colocar eles um degrau abaixo dos outros dois que subiram, né? Não só por ter vindo do playoff, mas porque tem ainda esse asterisco, né? E óbvio, reforçando aqui, tá? Você que gosta do Hull City, tá feliz com a volta, o Hull City não tem culpa disso, né? Não foi o Hull que pediu para colocar um espião lá, mas fica sempre esse ponto de atenção, que já chega mais fragilizado. E pelo que eu vi, né, Gabi, que aí você manja mais que eu, dos três que subiram foi a janela menos interessante, né? Assim, bem menos. Então acho que já chega como candidato a ser o Lanterna, inclusive, né? Aquele time que vai bem mal, né? Pra Tomara mim que surpreenda, porque eu gosto muito do uniforme do Hull City, gosto da hora. do laranjão lá, é bonitão, né? Cara, e eles, inclusive, fazia muito tempo, né, que eles não pegavam primeira divisão. Pra vocês terem noção, a última temporada que eles jogaram de Premier League foi 16, 17, tá? Caraca, eles têm não é um time igual o Coventry e o Ipswich ali, que estão vira e mexe, né, encostando. E aí a gente vai pro Manchester United, cara. O Manchester United com um trabalho bem interessante, né, na última temporada. Cara, muitos méritos do Michael Carrick. Dizem, né, por aí, né, que foi meio que uma brecha que ele foi pegando o Rubem Amorim. O Stefano chegou até a falar sobre isso quando a gente falou de Série A, né, Stefano? E assim, já é uma parada bem positiva, né, o que fez na temporada passada do Manchester. Eu acho que, não sei se eu colocaria ali na briga pelo título, né? Não sei se colocaria, mas cara, assim, no mínimo, Champions League eu acho que pegaria, velho. Eu acho que é Champions, né? Eu tenho um ponto de preocupação aqui com esse United, é porque assim, muitos... O Carrick entrou como vamos dizer assim, para segurar um incêndio, né? Aquele step que deu certo, né? Colocou ali no desespero, foi vencendo, e aí muito que você já citou, né? Há quem diga que o Rubem Amorim estava trabalhando num time e ele conseguiu dar sequência e pegou. O United, assim, também é uma coisa meio complicado de explicar, né? Desde que o Ferguson saiu, o negócio... Mas ele fez uns ajustes, né? Porque um dos grandes problemas, né, do Rubem Amorim mesmo foi ter insistido muito, né, na questão que o pessoal fala, né, dos três zagueiros, que não estava dando muito certo, e depois ele bota o time no 4-2-3-1 ali, e o time realmente fica um pouco diferente e naturalmente começa a vencer muitos jogos, né, e consegue a Champions League, cara, até pode ir falando aí, eu não me recordo a última vez, né, deixa eu ver a última vez que... aqui, ó, 23-24, a última vez que o United jogou Champions League e não passou da primeira fase, né, com o grupo da Galatasaray, Copenhague e Bayern, né, Copenhague passou em segundo, olha que loucura. Os últimos anos têm sido bem difíceis mesmo para quem se acostumou a ser quase presença certa, inclusive com boa chance de título e tal. Mas o que eu tava falando do Carrick não é nem para dizer assim, ele não tem mérito nenhum, coisa do tipo, mas é que muitas vezes a gente vê esse cara entrando ali meio que sem pressão, né? Que foi o caso, assim, o Rubem Amorim não deu certo, não funcionou, se vira aí, né? Agora é uma nova temporada e que tem uma expectativa diferente, né? Ele conseguiu colocar o time numa boa posição na Premier League depois de alguns anos, algumas temporadas.
E eu tenho uma certa dúvida se ele vai reagir tão bem, né? É diferente o cara entrar. A gente aqui no Brasil mesmo tem vários exemplos disso, né? De interino que depois que é efetivado o negócio começa a dar errado, né? E aí tem que ser mandado embora e tal. Então, é um trabalho promissor, é um bom elenco, tá? Eu não acho que o time do Manchester United foi acima da curva. Acho que fez o que tem que fazer mesmo. Acho que o investimento é para pelo menos pegar uma Champions League. Mas com essas ressalvas e pelos anos históricos recentes, né? A gente também não viu um salto de patamar que justifique, acho que briga por título, porque o Arsenal tá realmente acima. Mas tem muitos bons jogadores. O Bruno Fernandes, por exemplo, eu sou fãzaço do cara. Joga demais. Joga muito, né, velho? É isso. Eu acho que até que, inclusive, se ele tivesse no time que brigasse por mais coisas, né? Que não é o caso do United, né? Nos últimos anos, ele certamente aparecia, sabe? Naquele E acho que figurava dos melhores, meio campismo. E o United estava com uma fase também, pra galera que acompanha mais outros jogadores e tal, que assim, até bons jogadores que pisavam lá, parece que o negócio sumia, né? Acho que o exemplo mais conhecido é o McDominay. Pô, não ia, a torcida pegava no pé, foi pro Napoli e começou a voar. Tem vários casos, assim, de jogadores que... tem até aquela piada, né? Saia do United, seja feliz. O Antony também tava mal pra caramba, foi pro Betis, voou. Então, assim, tem uma certa coisa de pressão lá que tem sido difícil para alguns jogadores lidar. Vamos ver se essa temporada eles conseguem. Acho que vai ser uma temporada de afirmação de Champions, né? Fazer de novo uma boa performance ali. E aí depois voltar a ser o United sempre, né? Voltar a brigar por títulos, que é o padrão histórico dos Red Devils. Boa, aí depois a gente vai para o Aston Villa. Cara, o Aston Villa cada vez mais, né? Tá se consolidando ali entre as principais equipes aqui da liga. Eu acho que muito por conta da mão, né? Do Unai Emery nisso daí. Porque o Unai Emery é um excelente treinador, né? Ficou muito marcado pelaquela questão da derrota lá para o Barcelona, né? Naquela remontada, né? Lá remontada e tal. Mas ele sempre fez bons trabalhos, né? Inclusive é um dos maiores vencedores da Europa League. Agora ele vai jogar uma competição que ele não tá tão bem habituado, né? Que é a Champions League, né? Foi quarto lugar na temporada passada. Cara, eu me recordo que... Eu não vou lembrar exatos números, tá? Mas foi entre 12 ou 13 jogos de invencibilidade o Aston Villa temporada passada, né? Eu sei que teve ali uma sequência muito grande, né? De vitórias, que inclusive acabaram consolidando o time aí na posição. E na última temporada, né? Para quem não se recorda, né? Eles golearam o Freiburg e acabaram vencendo a Europa League, né? Na Emery aí o maior vencedor. Só que agora, né, o desafio é um pouco acima. Você acha que isso daí mexe muito, Stefano? Além, claro, né, das saídas do Tielemans, que era um monstro no meio-campo do Aston Villa, né? E a saída também do Morgan Rodgers, que fez muitos gols no Aston Villa, que acabou indo pro Chelsea. Acho que cai muito o desempenho, ou ainda um time que, pô, mesmo jogando Champions League, ainda briga por Champions League na Premier League? Não, eu acho que isso pode pesar um pouquinho, sim. E teve bastante mudança, né? Eu achei a janela interessante, né? Eles perderam 2 jogadores importantes, né? Saiu o Trouxeram Tielemans, bons saiu... jogadores, né? Tielemans e o Rodgers são os principais, né? Mas Saidinho também. Mas eles trouxeram. E uma coisa que me chamou muita atenção, eles venceram a concorrência pelo Suzuki, né? Com o PSG, que pra quem não sabe, é o goleiro do Japão na Copa do Mundo. Uhum. E uma coisa importante que, assim, o Dibu Martinez, pra mim, é o Rames Rodrigues argentino, né? O que eu quero dizer com isso? É aquele jogador que vai muito melhor na seleção do que no clube, né? A gente vê ele na Copa do Mundo ali. Fala, porra, o Dibu é fantástico. Na verdade, nem tanto, né, Gabi? Que ele até teve um período ali que ele tinha uma fama de chama-gol, né? Ele tem umas falhas na eu não sei se ele vai perder a posição, acho que ainda não, acho que o Suzuki vem para ser banco inicialmente, né? Mas foi uma boa janela, eles trouxeram outro jogador interessante também, que agora fugiu o nome. Manzambi, exatamente. Para mim foi o melhor jogador jovem da Copa. Claro que a FIFA vai sempre premiar o Barcy fez final, enfim, a gente sabe como funciona o prêmio, mas eu acho que o impacto dele para a seleção dele, que era uma seleção mediana como a Suíça, cara, a primeira fase, quem assistiu, a Suíça era uma com o Manzambi e outra sem o Manzambi, né? Que destruiu, já vinha muito bem lá no... Fez falta, né, Freiburg. depois nos mata-matas, né? Exatamente. E aí, depois que ele machuca, a Suíça perde muita força. Assim, jogadoraço. Muito bom jogador. Agora, alguém tem que ir para a Europa League, né, Gabi? Que a gente pôs aí Brighton e Bournemouth na Conference, Champions League a gente já pôs 2, daqui a pouco a gente vai falar de City. Eu acho que, assim, em termos de Power Ranking, pensando também nessa questão da Champions que você levantou, acho que o Aston Villa seria meio que quinta força ali, né? Junto com o Chelsea, talvez, né? Acho que é por ali, sabe? Você colocaria, então, também, se você quiser pôr na Champions... ou mais para baixo, fica Cara, não, eu vou manter aqui na Europa. Mais, pessoal, aqui é um asterisco. Mais para a Europa League, tá? Beliscando até uma possível Champions League do que propriamente Conference League, tá? Mas também não consolidaria, falar, cara, é Champions League por conta de estar jogando Champions League, né? Ironia do destino. Acho que seria mais ou menos ali. Só para defender né? a minha tese, o Chelsea, por exemplo, não vai ter problema de calendário.
né? Eu acho que nessa briga direta, se alguém for surpreender os 4 primeiros, que a gente vai falar agora do City, provavelmente o Gabica não vai pôr eles lá no rebaixamento, vai pôr eles lá na Champions também, ou briga por título. Aí eu acho que quem pode roubar uma vaga desses 4 primeiros tá um pouquinho mais pro Chelsea do que pro Aston Villa, na minha opinião, né? Respeitando quem pensa diferente. Boa. Manchester City que trocou de treinador, sai Rodri também, né? Fim da era Pep Guardiola, né? Claro, um peso gigantesco, né? Mas ainda assim, né? Tem um timaço, né? O City, se a gente olhar, né? Não começou muito bem a temporada, bem verdade, porque primeiro Tomou jogo uma taca, oficial né? toma uma bela cacetada. Eu cheguei até a postar lá no meu Instagram que eu coloquei, cara. A hierarquia mudou na Inglaterra. E eu acho, né? Continuo afirmando isso, que mudou. Mas é inegável que pela estrutura, pela equipe e tal, mesmo que eu considere o Arsenal favorito, eu acho que se tem entre Liverpool, Manchester United, próprio Chelsea, próprio Aston Villa e tal, para brigar de fato com o Arsenal, eu acho que só o City ainda, né, velho? Não sei se você também tem essa visão. Sim, além dos que você citou, saiu o Bernardo Silva também, né? Foi pro Real Bernardo Madrid. Silva, Lógico, ele importante. já não tá no prime dele, né? Já é um jogador um pouquinho mais veterano, mas eu acho que o que pega mais é a mudança do técnico, né? O Maresca, ele é muito parecido com o Guardiola, não só em ideias, né? Fisicamente também. É verdade, né? Mas Tem gente que vai confundir, vai chegar lá e falar, pô, o Guardiola tá lá pois ainda, é. hein? Guardiola fez a harmonização facial, o que aconteceu, né? Mas assim, eu acho que a gente pode colocar na briga pelo título, só que eu quero destacar que para mim ele está um passo atrás do Arsenal. Porque Eu também eu acho. acho que é uma temporada de transição, o Rodri faz muita falta, acho que muito do que faltou na temporada passada, porque o Rodri ficou boa parte dela machucado, né? Então acho que fez muita falta pro City, agora no Barcelona, acho que até casa muito bem com o jogo do Rodri, né? Nossa, demais, mano. Parece que o Rodri nasceu no Barcelona, né? O jeito de Nossa jogar, senhora, né, e tal. sim, total. Cara, pra mim ele é assim, é um espelho muito grande do Busquets. Eu acho que o estilo, assim, é É. muito estilo Busquets mesmo. Pois é, quando a gente falou de La Liga, acho que ainda não estava confirmado, né? Mas enfim, Não, isso é não uma tava, de baita fato. perda pro City. E eu acho que essas duas questões, eu acho que é um ano, como eu falei, um ano de transição, né? Um ano de reformulação, mas do jeito que a gente tá falando, parece que, nossa, coitadinho do City, né? Pô, o Haaland tá lá, tem uma galera muito boa ainda. Não, tem muita gente Sim. ainda, cara. Tem muita Só gente ainda. que tem a questão, de novo, do que a gente falou pro Liverpool, vale aqui também, né? Adaptação ao novo treinador. O Maresca É. é filho do Guardiola, mas para trazer eu sempre gosto de trazer paralelos do futebol brasileiro pra galera entender. O Domenech Torrent também era e foi muito mal no Flamengo, né? Então, assim, tem uma frase do Mário Marra que é fantástica, que é: o meu amigo dormiu na garagem 10 anos e não virou um carro. Eu acho que essa frase é uma das melhores da história. Boa. E resume Boa. isso, né? O cara, ele tem as ideias do Guardiola, é muito parecido, acho que é quase que uma sequência de trabalho, mas não é o Guardiola. Né? Então, tem que ver como é que vai ser esse esquema, inclusive em questão de elenco, né? Se ele quiser fazer alguma coisa diferente, como é que vai ser a aceitação de elenco, coisa do tipo. Né? Enfim, eu não acho que vai ser uma temporada ruim, acho que no mínimo Champions, óbvio, mas a briga pelo título pode, teoricamente, é o principal concorrente ao Arsenal, a não ser que seja uma temporada muito ruim nessa transição, né? Bom, aí a gente vai fechando com o Nottingham Forest. Nottingham Forest que trouxe o Oliver Glasner, que foi campeão ali com o Crystal Palace, fez o Crystal Palace campeão, né? Obviamente também consolidou o time na liga, aquela coisa toda. Havia uma expectativa muito grande, né? De, pelo menos para mim, até dele treinar o Bayer Leverkusen, tá? Porque, para quem não sabe, ele já treinou o Wolfsburg, então tinha já essa veia de Bundesliga, de conhecer a Bundesliga. Aliás, logo mais tem também tier list da Bundesliga aqui no canal, fica de Ele olho. foi campeão com o Frankfurt também, não foi, não? Exato, Tô viajando. exatamente. Treinou o Wolfsburg e foi campeão da Da Europa Pokal, League, se não não me foi? falha. Da Europa League? É verdade. Eu acho que ele foi campeão da Eu Europa acho que foi. League. Eu vou pesquisar aqui enquanto você termina É, o raciocínio. enfim, então um treinador realmente muito bom em Copas, né? Que vai ter um trabalho grande agora, né? Pelo fato do Nottingham Forest sempre ser uma equipe que investe demais. Para quem não sabe, é os mesmos investidores lá, o Mariakis, né? O Marinakis, que ele chama lá, que é aquele bem gordinho lá, que inclusive é dono do Olympiacos. Então, até lá no meu vídeo de análise, vocês vão ver que na janela lá tem esse paralelo, né? Muito jogador indo pro Olympiacos, né? E vindo, né, do Olympiacos para o Nottingham Forest. Enfim, eu acho, assim, que o trabalho dele, né, trazer o Glasner, diz muito sobre, assim, pô, queremos ser tranquilamente meio de tabela, coisa que não aconteceu na temporada passada, foram 16º, tá? Acho que com a chegada dele, o time tende a melhorar. Só que é exatamente a mesma coisa que a gente citou para Enzo Maresca no City, para o Xabi Alonso no Chelsea, para o Iraola no Liverpool, que vamos ver como que o elenco vai absorver essas mudanças, porque eu acho que o estilo de jogo vai ser bem diferente a partir daqui, né? Mas para mim, tá? É difícil falar assim, putz, brinco do rebaixamento ou meio de tabela para baixo, sabe? Eu tô muito nessa linha desses paralelos aqui, Stefano.
Eu tava nessa mesma dúvida. Assim, pra mim, por elenco, até porque perdeu o Anderson, né, que era um jogador importante e tudo, Muito. eu acredito que eles entrariam ali junto com o Sunderland, sabe? Assim, numa briga por meio de tabela, mais brigando pelo rebaixamento. Eu acho que com o técnico, que é o Glasner, muito bom, eu acho que ele consegue estruturar essa equipe para pelo menos fazer um meio de tabela, né? Mas assim, tem que ver exatamente o que você falou sobre o encaixe. Eu colocaria. É que não tem a campanha, assim, a tier list, tipo, um pouco acima do rebaixamento, mas eu acho que é por ali, junto com o Leeds, junto com o Everton, acho que é nessa turma aí. Como a gente falou, talvez vocês estejam olhando e falando assim, pô, ficou muito fácil para vocês, né? Colocou brigando com o rebaixamento, os 3 que subiram. Mas como eu falei, na Premier League, esse é um padrão relativamente comum, né? Então é mais ou menos o que a gente espera mesmo, junto talvez o Sunderland ali flertando. Mas eu acho que o elenco do Forest é meio limitadinho, tá? Acho que vai sofrer um pouquinho nessa Premier League. E eu achava que na saída com o Palace, ele fosse para um outro centro, para um clube um pouco de maior projeção, sabe? Também Porque pensei. ele acabou de ganhar a Conference, né? E teria a oportunidade de disputar mais uma vez um... Ele fez um downgrade aqui, né? Se a gente for downgrade, analisar mesmo, né? Provavelmente financeiramente não, né? Mas você sai do Palace e vai pro Forest e, pô, Apesar que caiu vai pra lembrar baixo, né? que o Forest tem Champions League. Tem time lá na briga pelo título que não tem Champions League, sem querer provocar nenhum torcedor do Arsenal aí. Mas assim, tradicionalmente é um time muito forte, mas assim, tradição é uma coisa, a realidade é outra. Hoje o Forest é um time de pouco investimento, né? Todo mundo na Premier League tem investimento pra caramba, né? Mas dentro da liga é um time mais de meio de baixo da tabela. E eu achei que ele fosse para um... Ele chegou a ser especulado até no próprio Liverpool, né? Em algum momento lá. Exato. Eu achei que ele dá um passo desse, assim, talvez pegar um time... O Liverpool acho que até que seria talvez um pouco demais, mas assim, pegar um time do nível ali que a gente colocou na prateleira, sabe? Um Brighton, um Burnham, o Burnham podia ser uma boa também com a saída do Iraola. Mas, assim, me estranhou essa mudança, né? De qualquer forma, ele é um bom treinador. Acho que quem caiu para cima foi o Forest dessa vez, né, Gabi? Se ele caiu para baixo, o Forest caiu para cima. Mas fechamos, galera. Então, a nossa tier list, dá aquele print maroto, depois vai e reclama lá no @ do Stefano que tá aí embaixo. E agora chegou aquele momento que a gente vai dar uma olhada nas odds. Lembrando, odds da Betfair, aposta não é investimento. O link tá aqui na descrição e também vai estar no comentário fixado para você criar a sua conta. Vamos começar olhando a parte de cima da tabela, né? Mercados de vencedor. Arsenal a 2,10. Isso é uma coisa que eu falei em todas e vou falar novamente. Essas odds, pessoal, a gente nunca vê antes. Por quê? Porque senão a gente fica enviesado, tá? Então a gente sempre olha depois e aí é legal que também a gente acaba comparando os nossos pensamentos, nossas reflexões, as nossas análises com o que o mercado diz, tá? Arsenal a 2,10, então favoritaço, né? Inicialmente, antes de iniciar a Premier League aqui. 4,50 o Manchester City, né? Um segundo favorito. E aí depois a gente já tem o Liverpool um pouco mais abaixo com uma odd 7 para ser campeão. O Chelsea surgindo, olha a expectativa, hein? No mercado com o Xabi Alonso, hein? A 9, né? Tava debatendo o Champions League aqui, né? Vocês estão vendo que realmente a gente não vê antes. O Manchester United deu o mesmo parelho ali do Chelsea. E o Tottenham, a 34, é o que corre, primeiro que corre por fora, digamos assim, né? Desse top aí, Gabi, que acho que o que mais, assim, por mais que eu esteja otimista com o Chelsea, eu achei que o Chelsea estaria nessa ordem aí, talvez com uma odd 15, uma odd 16, né? Acho que junto com o United é um pouco puxado, e o Tottenham também tá com uma odd um pouco baixa, a meu ver, né? Principalmente pelo que foi a temporada passada, mas acho que tá entrando muito o que você falou, né? Dos investimentos, um bom treinador, e um time que, na verdade, não é um time para brigar lá embaixo, né? Fora que ele, gostamos ou não, ele faz parte do Big Six, né? Isso pesa, acho que em termos de mercado. Né? O nome pesa também, né? Agora, vamos dar uma olhada na de rebaixamento, né? Vamos ver o oposto, então. Hull City, cara, como eu acho que aqui a gente teve uma leitura muito boa, né? Pelo menos com o que tá dizendo o mercado, né? Se o mercado for soberano aqui, a gente acertou. Hull City, 1,13, Ipswich, 1,80. O Coventry colado ali no Ipswich, 1,83. E aí depois, olha aí, Stefano. Lemos bem o mercado, hein? Olha o Sunderland aqui, hein? Então, a nossa surpresa negativa, o Sunderland, o mercado também acredita nisso, hein? Destacar também, Gabi, que o que eu acabei de comentar, né? Assim, colocaram o Wolves para na zona de rebaixamento. Vocês podem ver pelas odds, tem uma diferença muito grande dos 3 que vieram para o quarto possível rebaixado, que é o Sunderland, né? Porque o mercado já sabe que na Premier League é difícil de consolidar. E aí, devolvendo a bola para você, acho que o que mais chamou a atenção aí, que tá diferente do que a gente planejou aqui, talvez Leeds e Everton, né? Que estão até acima ali de Palace e de Fulham, né? A gente fez uma ordem um pouquinho diferente, mas... E olha no Newcastle, a 9. Pois é, rapaz, aí acho que tá baixo demais também, né? Caramba, o mercado acreditando. Olha isso, cara, mais chance do Newcastle cair do que o Nottingham Forest. Caramba. Não concordamos, né? Já deixamos claro que não concordamos. Nessa parte eu não concordo não, hein? Caramba, eu acho que o Nottingham Forest tem um time, apesar de ter um ótimo treinador, né? Sei lá, hein? Sei não, hein? Vamos passar artilharia também? Aqui o Premier League tem muito mercado aqui para apostar, né?
Mas, ó, Haaland a 1,67, artilheiraço. Alexander Isaac, cara, olha o abismo, mano, entre Haaland e Pois é. Isaac, velho. Que loucura, hein? Que é isso, hein? Galera realmente tá confiando. E depois o Igor Thiago. Cara, será que o Igor Thiago repete um ano artilheiro, né? Acho Tão difícil. artilheiro assim? Acho que a saúde do Caramba! Igor Thiago acaba. Assim, ela não tem como ser muito alta porque ele é o atual artilheiro, né? Ele fez gol pra caramba. Mas eu É. acho que, assim, por exemplo, pensando numa aposta, eu não vejo valor nenhum nesse tipo de odd. E a do Haaland, assim, por mais que o Haaland marca muito gol, tipo, é muito baixo, né? Pra você pegar uma artilharia, assim. É. Ó, mas a última temporada, ó, 27 gols do Haaland, 22 Igor Thiago, aí o Anthony Semenyo, 17, olha o Watkins, 16 e o João Pedro, ó, 15, cara. O João Pedro não veio pra Copa, mas fez gol pra caçamba, né, na temporada passada, né? E o João Pedro tá aqui, ó, de 15. E ele começou bem com o Xabi Alonso, hein? Fazendo Começou. gol pra caramba aqui no coisa. Vamos ver a zona de Champions agora. Termina entre os 4 primeiros classificados. Obviamente, o Arsenal e o City, né? Como a gente já mencionou. E aí, na sequência, ó, Liverpool e Chelsea. Tá? Liverpool e Chelsea. O Manchester United, então, nesse momento, ficaria fora dos 4, com uma odd de 83. Mas ali, muito parelho, né? Com o Chelsea também. Aí Sim. depois o Aí Tottenham eu acho vem. que se eu fosse o oddmaker, eu colocaria o United tipo 1,80, o Chelsea 2 e cacetadinha, sabe? Que é aquilo que a gente falou, a Uhum. gente não. Por mais que eu tenha colocado o Chelsea como uma possível surpresa positiva, eu acho que ele ainda tá atrás desse top 4, né? É. E aí O mercado já acho que tá ali, né, com o United pau a pau. exato. E aí o Tottenham ali na sequência e o Aston Villa, né? Como a gente falou, né? A gente chegou a colocar eles ali mais na zona de Europa League, né? Então acho que o nosso pensamento ali tá razoável aí nesse sentido. Beleza? Então, fechamos aqui a nossa análise, pessoal. Se você assistiu até aqui, escreve aqui embaixo, ó, Arsenal, tá? Quero ver se a galera vai comentar aqui embaixo. Obrigado, Stefano, aqui por todas as informações aqui para esse bate-papo sobre o Premier League. Estou com uma expectativa grande para esta temporada. Valeu, Gabi, que é sempre legal, né, fazer esses Power Rankings, a gente troca essa ideia e vai se preparando e ajuda o pessoal também, né, porque óbvio que quando a gente fala de Arsenal, City, até o Liverpool, a galera já tá por dentro, já sabe quem que tá bem, quem que tá mal, mas é sempre bom dar aquela pontuada, né, quem pode surpreender, que mudou, treinadores, então acho que a gente fez um papel legal aí para ajudar a galera já chegar preparada aqui. A partir dessa semana já volta tudo, né, Gabi, que esse final de semana, sábado já cancela aí o rolê com a patroa, que é trade das 6 da manhã até 6 da tarde, né? Exatamente, velho. Galera, ó, não esquece aqui em cima, ó, tem um QR Code para você entrar no nosso Telegram gratuito, né? Como mencionei, grupo de trading, grupo de apostas esportivas, super odds, palpites, enfim, um monte de coisa, notícia, tem de tudo por lá. Basta você entrar ou pelo QR Code ou pelo link na descrição, no comentário fixado aí. Valeu? É isso. E até a próxima. Logo mais tem Bundesliga. Dá uma olhada aqui nos cards que tá aparecendo aqui na tela.